apoiam a mulher ficar com outras mulheres é um comportamento lesbofóbico, porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época... Eu não entendi. Diego Henrique mandou R$3. Valeu, meu nome. Pra fechar toda essa treta, tinha que vazar uns nude, aí já fechava o caixão. De repente, por hype, ela abre um OnlyFans. Valeu, X-Spider. Tamo junto, menor, obrigado. Ah, caralho! Spider Sadou deletou R cifrão 2.2. Eu pensava que o Jean tinha jorrado leite nela. L. Cara, eu, assim... Tem muita mina que eu já vi falando assim, eu não abro um OnlyFans. Aí quando ela ficou mais famosa, ela abriu. Shelly é uma delas. Tem mina que só não abre o OnlyFans porque ela não é famosa. Mas o dia que ficar e ela não abrir o OnlyFans, é porque realmente ela não quer se fazer isso. Aí realmente, tem que passar pela fama para todo mundo acreditar. Homens que estão dentro de relacionamento com mulheres... Pera aí, deixa eu voltar aqui que eu não entendi essa parte aqui. Mina, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres, é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam beijo lésbico, o que é muito errado também. É errado sexualizar o beijo lésbico? Eu sexualizo o que eu quiser. Se eu quiser sexualizar a cabeça de uma caveira, eu sexualizo. Foda-se, eu bato punheta em casa. Eu sexualizo o que eu quiser, pô. Que não seja crime. Que não seja menor de idade, foda-se. Tô em casa mesmo batendo um punhetão, foda-se. O que eu não posso é estuprar, beijar força. Diego Henrique mandou R$4. Valeu, meu nome. E tem mina que fala que nunca mandou nudes pra ninguém. Do dia pra noite sai um vídeo da fulana xerequinha no DJ. Foda quando o namorado nunca viu essa imagem, né? Eu acho que é o pior. Nessa época, eu não concordava com ele, pois todos os meus relacionamentos antes dele, todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres. Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix. E em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? Por que eles estão falando sobre o relacionamento... Conversa entre eles, né? Ele falou, tem bug no Cyberpunk que não foi corrigido até hoje. De nada, aliás. Logo após eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Do dia 3 de dezembro pra frente... Com outra menina? Com outra menina. Ele começou a ficar estranho de novo. Continuou com os flirts dele. Achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o Jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque... É legal. Mas ela não quis. Em nenhum momento ela quis. É inocente. Jean se aproveitou da fragilidade desta menina incrível. Que a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo. Eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala, se tu vir aqui, prepare-se pra muito abraço e carinho. Sem beijo, claro. Só quando você quiser. Eu fiquei muito decepcionada com... Decepcionada? Você falou kkkk, tá bom. Decepcionada? JC mandou R$3.
Conheço uma mina que era lésbica há uns 6 anos, já deram uma pirocada nela, resetou o sistema, traiu a mulher e virou puta na cidade. Como assim decepcionada? KKKKK. Tá bom. KKKKK, nem vimos ainda. Me lembrou isso aí. KKKKK, tá bom. Bom dia. Vai vir aí em casa, né? Vai vir em casa, né? Bom dia, vou. Decepcionada? Oi? Sim, claro. Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Mas aí tu foi. Então eu só ri e falei, tá bom. Com certeza. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois eu acabei desistindo de ir. E lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo. Você falou que estava morta. Acordei igual um zumbi. Tem certeza que foi por causa disso? Ao meu ver, você estava toda fodida na calçada, né? Não estava conseguindo ir. Mas adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui... Tá, mas... Então mostra tu. Ué, então mostra tu. Né? Seria uma jogada de mestre aqui, ó. Olha o que ele não mostrou. Ué, não, se você tá dando exposed, sem prova, não é exposed. Fui na casa dele. Eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo. Quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Do dia 9 de dezembro pra frente, aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo. E eu recuei e ele não tentou nada. E logo após uns dias, ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Eu fiquei com meus braços para baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Ah, tem um espelho? Tem um espelho aqui, ó, do lado da câmera, pra quem não sabe. Eu já não estava mais aguentando ficar do lado dele, mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele havia ficado muito bravo e agressivo, o que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo, ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele, sem contar para meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Você não tem culpa, na minha... Você não tem culpa, claro. Com certeza, você não tem culpa, não. Ela tem culpa, chat? Eu acho que não. Culpa nenhuma. Eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei. Caralho, viado. Ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo pra comer uma pizza. E não quis, hein? Em momento nenhum ela quis, mas tá lá até agora. Mas ela não quis desde o início. Não quer. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto pra ele dar em cima de mim. Caralho! Wander Shadow doletou R Cifrão 2.2. Renan Arraluca abriu um privacito do marketing kkk. Eu sei, cara. Já ouvi várias vezes. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó. Pura dó, claro. Com certeza. Com certeza. Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 de dezembro, eu saí com ele pra comer essa maldita pizza. Mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi pra que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Tu meteu essa mesmo? Você meteu essa mesmo? Malhando igual tu malha, vai estragar o dedo? Tem certeza? Caralho, tem certeza isso? Parceiro, quando eu usava aliança, eu pegava era 15 placas na remada baixa. Tu tem certeza que com esse braço fininho dá ruim no dedo, o dedo corta, arranca o dedo fora? Pelo amor de Deus.
estraga a aliança. Se tu usar uma aliança de R$ 3, estraga mesmo. Agora, porra, vai usar uma aliança cara, vai estragar? Ah, pelo amor de Deus, vai tomando. Enfim, usei a aliança nesse dia para que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar para ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar para Cara, sabe qual era a melhor forma de você mostrar que não queria nada? Não ir! minha mãe, incomodar ela dando trabalho para ela de me buscar. Então a gente não liga. Caio Teixeira mandou R$ 3. Já dizia Mano Brown, eu odeio mulher, eu sou misógino, não Que isso? PWM conversa, opinião de mulher pra mim e o mesmo que merda. Que isso, Coelho. cara? Não lembro do Mano Brown falar isso, não. Hein? Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável. Quando o Uber chegou para buscar a gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele Dá pra não ver junto, meu Deus. podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios para ele conseguir dormir. Quer ficar grandão, 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 quer ficar. Robin Hood da favela mandou R$ 15,50. Valeu, manobra. Eu não aguento mais, tira pelo amor de Deus, vai pra algum jogo, assiste Mac 4C0SG @isdando o rabo, Rule 34 de Digimon, qualquer coisa apenas tira isso por favor, eu imploro. Eu vou jogar rapidão. Eu falei para ele que eu daria um comprimido para ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Aí você levou ele pro seu prédio. Eu subi com ele até o meu Me andar. dê, babá. Diego Henrique mandou R$ 5. Não queria. Como que ninguém roubou os órgãos dessa mina? Se alguém me chama pra sair eu já acho estranho. Caralho. E falei para ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele para entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. A minha mãe falou para eu dar uma cartela inteira do meu remédio para ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre para conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele para ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu Claro, ele. A manipulação é já dele. estava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. É da hora pra caralho que ela não mostra nenhuma prova disso. Tipo, foda-se, ela só tá falando. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ela tinha bebido, então não estava falando nada Me com nada. dê, babá. Diego Henrique mandou R$ 5. Comeu até a mãe menou. Qual é, mano? Ele usou o seguinte print para mostrar que ele esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família. Ah, por isso que ela tá falando disso, porque o Jean apresentou provas, senão ela nem tava falando sobre isso. Ah, mano, você não mostrou nenhuma prova de que foi exatamente isso. Parceiro, você levou o Jean pra casa e sua mãe tava lá, levou pra conhecer e acabou, parceiro. Muito melhor você falar isso. Já falou que corneu o namorado mesmo, saiu de mesmo. Nimous mandou Porra, vai R$ meter 3. essa, mano. Esse vídeo tá me tornando misógino, Renan. Eu imploro por misericórdia, não continue. Cara, olha Ainda só. falta 13 minutos pro corno aparecer. Como que você fala que tava todo desconfortável, aí chega na mensagem, não, Jean, kkkk. Porra, mané! Isso é mentira! Ninguém faz isso, cara! Porra, kkkk. Você tava falando, porra, esse maluco tá um stalker, esse maluco toda hora me persegue, esse maluco toda hora quer me beijar, esse maluco toda hora não sei o quê, esse maluco é inconveniente. Aí na mensagem, não, kkkk. Porra, vai tomar no cu. O que é Possível. mentira. No dia 14 de dezembro, ele foi embora muito tarde da minha casa, então a gente só comentou sobre Olha lá, tá rindo das coisas. Porra, mano.
Olha lá, por isso que não te convido para entrar em casa. Porque se não fosse por isso, você convidava, né? Olha lá. Sacanagem. Valeu, líder informática. O que havia acontecido no dia seguinte. E nesse print, eu também falo. É por isso que eu não te convido para entrar na minha casa. Mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria. Super Xandão mandou R$5,50. Valeu, menor. Essa aí é uma boa esposa pra VCS do chat. Exatamente. Olha lá, eu sou geração mimimi. Tá no cu? Tiago da AVK mandou Não me R$3,33. diga. E aí, Renan, você brinca com tudo, humor sem limites, mas você não tem algum receio de alguém querer te prejudicar com isso? Tipo quando faz humor negro. Muitas pessoas já tentaram. Diego Henrique mandou R$4. Valeu, menor. Comeu até o cara do Uber kkkk. Eu não- Lembrando que eu não faço piada com tudo, não, tá? Não faço piada com tudo. Tudo, não. Tem coisas que, pô, a mãe do maluco morre hoje, eu vou lá e zoo. Não, isso aí eu tenho um limite. Eu acho que todo mundo de humor negro tem um limitezinho, tá ligado? Não é tudo que eu brinco também, não. Eu também não vou achar ruim você brincar com alguma coisa assim do tipo, não. Porque se eu brinco com você, é normal que vocês brinquem comigo. Independente de qualquer coisa. Agora, brincar é uma coisa e querer fazer coisas que não seja zoeira é outra. Né? Você sabe muito bem do que tá falando. Ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 de dezembro, nesse período, paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo. O Luan já literalmente gargalhou diante da morte de um parente de um inscrito. Não, eu não tô dizendo que é errado fazer. Você tá brincando, não é errado. Só tô falando que eu não faço, só isso. E ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então Pô, já não aguentava mais, tá de sacanagem com a minha cara. eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Tem algum áudio dele falando isso? Tem algo? Então por que você tá falando isso? Ele falou pra mim que não queria mais treinar. E eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar, ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo. E falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa. Mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto. Caralho, aí ela foi. E tinha câmeras. Ali, ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até pra eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando, e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, para acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também, mas eu te desejo todo o sucesso do mundo. Voltei para casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado na Ironberg, mas eu não dei chance do papo continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou, porque foi o mesmo período que meu namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. Caralho. O único inocente dessa história é o namorado dela. O único. Meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro. E o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou... Assim, tudo que ela tá falando sem prova do Jean, eu não tô acreditando. Mas, porra, eu acho uma sacanagem dizer o cara sabia que ela namora e mesmo assim, né? Pô, mano, se põe no lugar dos irmãos, mano. Dos menor.
Pô, aí é foda, mano. Nunca fiz isso com ninguém, não, mano. Valeu, Marcelo. Mas aí é outra coisa. É amiga tranquilo. Mas fora isso, mano. Porra, que isso, cara. Eu e meu namorado 2 vezes na Sacanagem. academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Blad09 mandou R$3. Valeu, menor. Agora a autoestima